A graça e a paz esteja com todos. Hoje quero fazer uma reflexão no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, nos informa assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos dos Apóstolos, nós sabemos que foi um texto, um livro escrito por Lucas, Dr. Lucas, médico amado, que andou com o apóstolo Paulo. E é um livro que tem ação do Espírito Santo na sua totalidade. Então, Lucas escreve a respeito das grandezas de Deus, daquilo que Deus fez através de Jesus e do Espírito Santo do Senhor. E dentro desse relato de Lucas, nós podemos observar aqui, nesse capítulo 4, uma defesa que Pedro e João estão fazendo a respeito deles no Sinédrio. Por quê? Pedro e João, após de Deus usá-los para fazer um grande milagre, que se encontra no capítulo 3, quando eles iam orar, na hora nona, no templo da Porta Formosa, indo eles orar, como de costume, como era que deve ser de um homem de Deus, ter uma vida de oração contínua, permanente. Então, Pedro e João indo orar, ele se depara com um homem coxo de nascença, e esse homem pede algo para eles que era de costume, porque ele tinha uma autorização de Roma para pedir esmola, devido à capa que ele tinha. Então, esse homem pede esmola a Pedro e a João, e João e Pedro pede para ele olhar para eles. E eles, olhando, fitou os olhos nele. E ele falou: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pegou pela mão direita, esse homem se levantou, curou, foi curado, entrou dentro do templo glorificando a Deus. Após isso, o Sinédrio se reuniu e prendeu a João e Pedro. E eles agora começam a se defender diante das autoridades. Quais eram as autoridades que estavam ali? Se nós olharmos no capítulo 4, versículo 5, diz assim: no dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, como o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então havia várias autoridades ali, interrogando a João e a Pedro a respeito daquele grande milagre. E eles estavam ali, eles contemplaram aquele que mais de 40 anos foi curado. E eles começaram a questionar. E o próprio Pedro, ele começa a se defender aqui no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades do povo e ancião: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo do modo pelo qual foi curado. Então, as autoridades não aceitou naquele momento a cura daquele homem e começaram a questionar, a interrogar a João e a Pedro a respeito daquele grande milagre. Aí ele começa a pregar, se defendendo, mas pregando, anunciando o nome de Jesus. O que mais eu fico assim, admirado é que Pedro e João, aqui dentro desse contexto, eles usam muito o nome de Jesus, a grandeza de Jesus, mesmo diante das autoridades que queriam ofuscar o nome de Jesus. Eles chegam ao ponto de falar que não poderia mais falar no nome de Jesus, mas Pedro e João não. Eles vão falar e divulgar as grandezas de Deus, porque eles viram e ouviram as grandezas de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós não podemos ofuscar as grandezas que Deus faz, as maravilhas que Deus realiza através do Espírito Santo dele, na vida de um homem que é pecador, mas que Deus regenerou, que Deus deu a oportunidade de ser instrumento nas mãos dele, como foi Pedro e João. Então Pedro e João, eles começam a dizer que eles não podem deixar de divulgar,
porque eles viram e ouviram a respeito das grandezas de Jesus Cristo, o Nazareno. Se nós olharmos o versículo 10, a parte final diz assim: em seu nome é que esse está curado perante vós. A pedra de esquina que vocês construíram, rejeitaram. Vocês rejeitaram, mas nós não rejeitamos. Nós recebemos a Jesus como a pedra fundamental das nossas vidas e agora nós temos que anunciar as grandezas que Jesus faz. Mas para anunciar as grandezas que Jesus faz, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra do Senhor, tem uma vida de santificação, porque é o Espírito Santo do Senhor que santifica o homem na sua presença. É o Espírito Santo que levanta o homem para anunciar as grandezas de Deus com autoridade. Então, se nós observarmos aí, ele importa mais obedecer a Deus que aos homens. Então, nós não podemos, como diz o texto no versículo 20, deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, nós contemplamos. Nós precisamos anunciar o nome de Jesus, com grandeza do Espírito Santo, com autoridade do Espírito Santo, porque no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, nos forma assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Para anunciar a palavra de Deus tem que ter uma vida de oração e essa vida de oração vai encher a cada um de nós que temos uma vida de oração. E o resultado é anunciar as grandezas de Deus com intrepidez, com autoridade, com veemência, com graça do Espírito Santo de Deus. Só assim nós alcançaremos a vitória, as vidas perdidas, se for pelo poder do Espírito Santo e pela graça do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a ter uma vida de oração e que nós viemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O que faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher, de uma igreja, de um pastor, de um evangelista, de um pregador, é ser cheio do Espírito Santo de Deus e com a palavra dele. Porque não adianta assim, cheio do Espírito Santo, desvinculado da palavra. Os dois andam juntos para fazer uma grande obra para o reino de Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.